participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Oh, aleluia. Que Deus nos livre, irmãos, de nós vivermos um cristianismo corrompido. Que Deus nos livre desses tais apóstolos. Que Deus nos livre de tais pessoas, irmãos, que não são chamadas por Deus. São mercenários, são homens que querem só a lã das ovelhas. Não. Aleluia. Que Deus nos dê discernimento, irmãos, espiritual. De nós estarmos aonde, aleluia, aonde tem alguém ali que foi chamado por Deus, o pastor que foi chamado por Deus. Estamos debaixo, agora nós temos aprendido a respeito do domo, né? Aquela proteção, aquela cápsula. Veja, irmãos, eu vejo que quando nós estamos debaixo de uma autoridade, de um apóstolo, de quem realmente foi chamado por Deus, irmãos, nós estamos debaixo de um domo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nessa proteção, nesse refúgio de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ali está uma submissão à palavra de Deus, e esta submissão confere a este apóstolo autoridade. Autoridade. E todos aqueles que estão debaixo daquela autoridade estão debaixo do domo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Então, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, que é o apóstolo no contexto bíblico. Esse é agora o tópico 3 da nossa lição, que vai falar, então aqui está, os irmãos podem acompanhar na sua tela, alguém enviado com uma mensagem e uma delegação de autoridade a ser exercida em nome de quem o enviou, devendo ter credenciais para tanto. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, até aqui, nós temos visto esta definição em relação ao ministério do apóstolo Paulo, especificamente. Dentro do apóstolo Paulo, ele apresentando as suas credenciais, a sua definição do seu ministério apostólico. Agora nós vamos ver aqui a partir do capítulo 3, nós vamos ver o termo apóstolo no contexto bíblico, ou seja, no âmbito geral em que a Bíblia apresenta. Então, nós vemos que apóstolo é alguém que foi enviado com uma mensagem, com uma delegação de autoridade a ser exercida em nome daquele quem o enviou. Podemos também dizer, isso já foi apresentado na lição anterior, na lição número 2, ministrada pelo nosso irmão José Acosta, que um apóstolo é um chamado para desempenhar uma função perante a igreja e perante o mundo. Amém? Então, nós vamos ver agora no âmbito geral, dentro do contexto bíblico. Então, dentro do contexto bíblico, dentro deste conceito de ser enviado com uma mensagem, de ser enviado com uma missão, com um propósito, qual o nosso maior exemplo aqui? Aleluia! Qual é o nossa maior referência como um grande apóstolo? É o próprio Cristo. O próprio Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17. Vamos ler, os irmãos acompanhem aí na tela.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os irmãos fiquem aí lendo na tela, que nós vamos dissecar aí esse versículo, tá bom? Então veja, Jesus, o grande apóstolo, ok? Por que o grande apóstolo? Nós vimos que um apóstolo é aquele que foi enviado, não é? Aquele que foi enviado com uma mensagem e uma missão. Correto? Então ele foi enviado com a missão. Aí aqui nós lemos em João 3,16 e 17, este versículo tão conhecido da palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que ele enviou o seu Filho ao mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ou seja, Deus viu a situação da humanidade. Deus viu a nossa situação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus, vendo isso, ele enviou o grande apóstolo com uma missão. Enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo, com uma missão. A Bíblia diz, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, glória a Deus. E por que nós estamos aqui agora? Por que nós estamos aqui? Ou como nós estamos aqui? Ou como nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Jesus, uma vez tendo recebido essa missão, aleluia, glória a Deus, ele foi enviado. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, aleluia, glória a Jesus, para cumprir, primeiro, para ser enviado, tomando a forma de servo. E a Bíblia diz, meus irmãos, de forma muito clara e contundente, que Jesus, ele cumpriu a sua missão. Aleluia, glória a Deus. Ele recebeu aquele chamamento de Deus. Ele foi enviado, Jesus foi enviado agora como um grande apóstolo na terra. E ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão quando ele estava lá na cruz. E ele disse, está consumado. Oh, glória a Deus. Ou seja, quer dizer, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor permitiu, tudo aquilo que o Senhor escreveu e determinou para a minha vida, dentro deste ministério apostólico para mim, aleluia, está consumado. Oh, glória a Jesus, eu cumpri. Glória a Deus. Por isso Jesus é o grande apóstolo. Agora, irmãos, a Bíblia diz que ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho. Olha só, meus irmãos, passado mais de 2000 anos, aleluia, nós estamos aqui. Eu sou fruto do apóstolo Jesus Cristo. Você aí na sua casa é fruto do seu penoso trabalho. Aleluia. Por quê? Porque Jesus cumpriu com a missão. Ele, como grande apóstolo, ele cumpriu com a missão. É por isso que nós estamos aqui, por isso que você está me ouvindo, por isso que você recebeu um novo nascimento, por isso que você tem a nova natureza de Cristo na tua vida. Oh, glória a Deus. Não é porque você merece, porque você é alguma coisa, não. É porque um dia Jesus cumpriu com a sua missão, aleluia. Porque um dia Jesus estava na cruz do Calvário e as pessoas diziam para ele, desce da cruz,
Ah, se você é o Filho de Deus mesmo, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Mas ele estava cumprindo com o propósito de Deus. Ele sabia a missão, aleluia, pelo qual Deus havia enviado para a terra. Não era para que o julgasse o mundo, mas que por meio da sua morte e ressurreição viesse salvar e justificar a humanidade. Oh, glória a Deus! Oh, oh, glória a Deus! Nós podemos glorificar a Jesus, irmãos? Aleluia! Você que está na sua casa aí, puder, levante sua mão, glorifica Jesus. Oh, glória a Deus, porque Ele cumpriu com a missão. Aleluia! E esta missão cumprida, esta missão estabelecida por Jesus, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, aquilo que nos impedia de ter acesso a Deus agora não existe mais. E a Bíblia diz que nós temos pleno acesso ao trono da graça. Aleluia, glória a Jesus. Dentro deste tópico então, que está apresentando o apóstolo, termo apóstolo no contexto bíblico, nós temos no subtópico, vai falar sobre então os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Então os 12 apóstolos foram os que receberam a delegação divina para estabelecer o fundamento da igreja, do qual Cristo é a pedra angular. Esses homens seriam testemunhas do ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, que o acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então vejam, olha só o que eles estão nos apresentando aqui, irmãos. Primeiro, o grande apóstolo, Jesus, cumprindo a sua missão. Correto? Cumprindo a sua missão. Depois, os 12 apóstolos que serviram então Jesus era a pedra angular. E eles receberam, veja, eles receberam esta delegação divina e foram enviados também agora por Jesus, para que por meio deles o evangelho fosse espalhado, fosse pregado a toda criatura. E nós vimos, meus irmãos, que estes homens, os 12 apóstolos, cumpriram também com a sua missão. Aleluia! Glória a Deus. Eu me recordo que o nosso pastor, quando esteve na Índia, ele comentou conosco em uma reunião de obreiros que lá na Índia, quem pregou lá para os indianos, quem foi o pioneiro em trazer o evangelho lá na Índia foi o apóstolo Tomé. Sim, o Tomé, aquele que Jesus pede para que ele tocasse nas suas mãos, tocasse no seu lado, que foi traspassado. Tomé levou o evangelho, cumprindo a sua missão, foi enviado com uma missão, com a mensagem, com a missão, chegou lá na Índia para pregar o evangelho. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, agora no segundo tópico ainda dentro dessa sessão, vai nos apresentar o apóstolo Paulo como nascido fora do tempo. Olha só, meus irmãos, como o próprio apóstolo Paulo, ele se intitula, que coisa tremenda, meus irmãos, é nós observarmos isso. Ele mesmo se intitula como um nascido fora do tempo. E ele explica isto. Ele explica. Nós vamos ver aqui a palavra de Deus lá na carta de 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 e o versículo 8 a 11. Os irmãos que estão com a sua Bíblia aí, quem sabe no celular, carta de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 8 e 11. Nós vamos colocar aí na tela para os irmãos, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 11. Nós vamos estar lendo esse texto da palavra de Deus, que nós vamos ver o apóstolo Paulo se apresentando, irmãos, como nascido fora do tempo. Olha que interessante é isto. Vamos ler aí, ó, já está na tela e os irmãos podem acompanhar a leitura. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim.
como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, meus irmãos, coisa extraordinária aqui esta palavra mencionada pelo apóstolo Paulo, porque a gente vê, meus irmãos, a metade do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. E é muito claro agora esta capacidade, esta ação de Deus por meio da vida do servo dele. É notório. Tanto é que depois o próprio apóstolo Pedro vai dizer, olha, as cartas do apóstolo Paulo, que algumas coisas que são até difíceis de compreender, que alguns deturpam. Então, havia este reconhecimento por parte de toda a igreja daqueles dias a respeito do apóstolo Paulo, né? Diante deste ministério apostólico, ele diz, olha, eu sou um apóstolo como nascido fora de tempo, ou seja, Jesus se apresentou para mim fora, né, daquelas questões normais de como foram os outros. Agora, ele se apresenta dessa forma, meus irmãos. Ele disse, olha, eu também não tenho mérito, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas eu quero chegar, irmãos, aqui dentro dessa sessão aqui, apresentar para os irmãos o que me chama muito a atenção e quero compartilhar com os irmãos aqui, é que ele termina estes versículos que nós lemos dizendo, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros. Veja, ele não era um ignorante. Ele não era uma pessoa que estava inconsciente em relação àquilo que ele havia. Ele sabia, irmãos, daquilo que Deus havia dado para ele. Ele sabia. E eu penso que os irmãos também que estão na sua... Você sabe o que Deus deu para ti. Aleluia. Nós sabemos, irmãos. Eu sei, você sabe. A gente não pode ser hipócrita aqui, não, né? Às vezes a gente vê assim, meu irmão, assim, irmão, não sei porque eu estou aqui, né? Tem tantas pessoas melhores do que eu para estarem aqui, eu sou o menor da casa do meu pai, né? E começa com essas firulas. Mas, irmãos, misericórdia. Veja, nós temos que ter convicção, irmãos, daquilo que nós temos. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sou um nascido fora do tempo. Eu sou um apóstolo. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando estava diante do coxo, lá na Porta Formosa, ele disse, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Oh, glória a Jesus. Ele sabia aquilo que ele tinha. O apóstolo Paulo vai dizer, eu sou nascido fora do tempo, eu não merecia, mas tem uma coisa, eu trabalhei também mais do que todos os outros. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava sobre mim, que está sobre mim. Não obstante ele soubesse que ele fora nascido fora de tempo, ou seja, foi como um apóstolo lá por último. Glória a Deus, mas ele tinha convicção do chamado dele. Ele tinha convicção que Deus o chamou, que Deus o vocacionou. Aleluia, glória a Deus. E mais, irmãos, ele havia trabalhado mais do que os outros porque havia uma graça, um poder especial da parte de Deus para lhe dar condições para fazer aquilo que ele fez. Sem esta graça ele não conseguiria fazer. Oh, glória a Jesus. Por isso, irmão, eu quero aqui por meio desta escola bíblica te animar, aleluia, te reavivar na tua mente acerca disso. Do que, irmão Paulo? Da chamada que você tem, do propósito de Deus na sua vida. Oh, glória a Jesus. Quem sabe também um nascido fora de tempo, uma pessoa que a própria igreja talvez não esperava que fosse, que tivesse um ministério reconhecido, mas Deus te chamou, Deus te escolheu. E a Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar de misericórdia. Aleluia, glória a Deus.
Então Deus te chamou, Deus me chamou. Agora, uma vez que Deus me chamou, eu sei que a graça de Deus está sobre a minha vida. Para quê? Para mim exercer estas credenciais do ministério que Deus confiou para mim. Aleluia, glória a Jesus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Meu desejo, irmãos, e creio que este também é o desejo do Espírito para a sua vida, é que você saia aqui depois ao término desta lição, né, você possa ter a sair dessa lição, quando acabar essa lição, ter esta convicção do chamado que Deus tem contigo. A convicção que tinha o apóstolo Paulo, aleluia, glória a Deus, a respeito do chamado que ele tinha com a sua vida, e Deus também tem algo contigo. Aleluia, glória a Deus. Estamos avançando aqui, meus irmãos, estamos já indo para o final, temos apenas aqui mais esse penúltimo tópico, já estaremos finalizando a lição. Os irmãos, fique conosco no final, vamos estar orando e abençoando a sua vida. Glória a Deus. Estamos agora avançando aqui, estamos ainda na sessão do apóstolo no contexto bíblico e falando, agora estamos no tópico 3, que vai falar sobre outros apóstolos da igreja primitiva. Está na tela, vai estar na tela, os irmãos vão acompanhar a leitura sobre outros apóstolos da igreja primitiva. Muito bem, olha só. Outros apóstolos da igreja primitiva. O Novo Testamento não limita o ministério apostólico aos 12 apóstolos escolhidos diretamente por Cristo em seu ministério terreno. Paulo designa-o como um dos 5 ministérios básicos da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, a lição vai nos mostrar aqui, meus irmãos, sobre outros servos de Deus que também, né, tinham também esta condição de apóstolo. Então a Bíblia vai falar sobre Epafrodito, vai falar a respeito de Tiago, de Barnabé e de Andrônico e Júnias, né? Vai falar sobre estes servos de Deus que também tinham uma designação. A respeito de Andrônico e Júnias, há uma dúvida a respeito deles por conta de um trecho da palavra de Deus que fica ali, já apresenta de uma forma ambígua. Mas, a respeito de Epafrodito, Tiago e Barnabé, a Bíblia mostra muito claro, então, esta designação deles também como apóstolos notáveis por meio da igreja primitiva. Agora, o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos? Que esta ação de Deus, ela não ficou, a lição está nos mostrando aqui, não se limitou apenas aos 12. Aqueles 12 que estavam com Jesus, que foram chamados agora diretamente, né? Foram diretamente chamados por Jesus, não se limitou àquilo ali, né? Houveram pessoas que também, uma vez que não estavam com eles, também haviam recebido esse chamado. Agora, olha, irmãos, que coisa preciosa é isso que nós podemos aplicar aqui nesta parte da lição, que esta ação do Espírito de Deus, né, esta ação do Espírito de Deus, através do ministério apostólico, dentro do chamado que Deus tem para a nossa vida, agora eu quero falar especificamente em relação à igreja, ele não é uma questão que fica limitada àquele grupo de pessoas. Ou seja, vai ficar aqui, né? São essas pessoas aqui, são esses 12 aqui, são estes 5, são estes 3. Não. Mas, em todo momento em que haja alguém com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, aleluia, com o mesmo coração, irmãos, para o reino, glória a Jesus, com o crescimento do reino, que ele sabe que ele é um membro do corpo, que ele não pode fortalecer o próprio corpo, ele tem o próprio membro, si próprio, mas o corpo. Eu vejo, irmãos, que aonde estiver numa igreja uma pessoa com esse sentimento, Deus também vai levantar ela. Aleluia, glória a Deus. Deus vai levantar ela.
Deus vai fazer com que ela seja participante daquela ação de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Veja que esta ação do Espírito Santo, ela quer se espalhar, ela quer se propagar, ela não quer ficar limitada a A, a B, né, a uma família especificamente. Não, claro que não. A Bíblia diz que todos quantos creram, veja, é para aquele que crê, é para aquele que aceita, é para aquele que recebe, é para aquele que toma a sua cruz, aquele que nega-se a si mesmo. Aleluia, glória a Jesus. É para estes. Oh, aleluia, glória a Jesus. Veja, irmãos, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que dentro desta ação do Espírito, me parece que o Espírito Santo ele está procurando alguém. Aleluia. Que é procurando alguém para chamar, alguém para vocacionar, alguém para enviar, alguém para conceder esta missão dada por Deus. Há uma expressão na Bíblia, irmãos, muito interessante, que a Bíblia diz, isto não anotei aqui, por isso não vou conseguir mencionar para os irmãos, mas depois os irmãos podem pesquisar. É quando Deus diz assim, ó, achei a Davi, meu servo. Olha só, meus irmãos, que expressão interessante, não é? Achei, como alguém que estivesse procurando, aleluia, como alguém que estivesse procurando alguém disposto a aceitar o chamado de Deus, como se estivesse procurando alguém que tivesse este coração inclinado a fazer aquilo que Deus quer. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus quer achar pessoas, oh aleluia, que Deus quer achar alguém com o seu coração aberto, com o seu coração disposto. Eu creio que Deus quer achar mais Epafroditos, aleluia, que Deus quer achar mais Tiago, que Deus quer achar outros Barnabé, que Deus quer achar outros Andrônico, que Deus quer achar outros Júnias, aleluia. Quem sabe Deus quer achar outro apóstolo Paulo, por que não? Olá, brachai, quemei. Glória a Deus. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo perseguia a igreja. A Bíblia diz que ele prendia, arrastava as mulheres pelo cabelo, fazia as pessoas negar a fé em Cristo. Tudo isso o apóstolo Paulo fazia. Ele disse, eu persegui a igreja de Cristo. E olha o que Deus fez por ele. Olha o que Deus pegou ele e fez dele um instrumento nas suas mãos. Eu creio, irmão, se Deus pegou esse homem tão terrível, tão temido naqueles dias pela igreja primitiva, quanto mais Deus não pode fazer na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus. Deus pode fazer isso. Deus não somente pode, Ele quer fazer isto, mas Ele precisa encontrar um coração aberto e alguém disposto a aceitar o seu chamado para ser enviado com uma mensagem e uma missão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos então agora para o tópico 4, dentro ainda da sessão do... Não estamos tratando, irmãos, é bom sim, sempre recordar isso aí para inserir os irmãos dentro da lição, não é? Sabe, os irmãos aí não estão com a revista aí nas suas mãos, né? Mas já vou aqui abrir um parênteses, adquira, meus irmãos, é um valor ínfimo comparado com o conteúdo espiritual contido nesta revista. Então os irmãos adquiram na Ramo da Videira, os irmãos podem adquirir, os irmãos que estão aí no interior do estado, outros estados. Nós só penso que ainda não temos envio para fora do país, né, irmão Rodinaldo, aí quem sabe futuramente nós vamos ter, mas interior do estado, aqui por em Porto Alegre, interior do estado e fora do país, fora do nosso estado, dentro do Brasil, a gente consegue, Ramo da Videira consegue enviar para os irmãos. Quem sabe você que está aí, entrou no nosso canal da nossa igreja, está assistindo pela primeira vez, o site da Ramo da Videira, você pode adquirir esta revista abençoada, esta revelação de Deus para as nossas vidas. Pois bem, então dentro do contexto do apóstolo, no contexto bíblico,
Nós estamos no tópico 4, que vai falar sobre os falsamente autodenominados apóstolos. Então leia, acompanhe na sua tela a leitura. O Novo Testamento nos revela que populavam, olha só, lá depois no final da revista tem o que é essa palavra, qual é o significado dessa palavra. Então, populavam é lançar rebentos, a planta brotar, germinar, nascer, multiplicar-se rapidamente. Então, o Novo Testamento nos revela que populavam, né, cresciam, multiplicavam-se nos tempos neotestamentários falsos obreiros que se autodenominavam apóstolos com o objetivo de explorar financeiramente os crentes. Agora, meus irmãos, nosso pastor já tem falado sobre isso, nós temos também aprendido nas lições anteriores, os irmãos também vão observar isto, que a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ela é extraordinária dentro de um aspecto muito importante, que ela consegue trazer para nós exatamente, olha só, meus irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Ela consegue relatar para nós coisas que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, por exemplo, num jornal, você olha, você recebe notícias, informações do dia anterior, correto? Então, por exemplo, os colunistas, editores, eles trabalham, penso aí fecham até as notícias até as 22 horas ou 23 horas e depois colocam aquela notícia para o dia seguinte e aquela pessoa recebe um jornal. Agora, olha, irmãos, que coisa extraordinária é a Bíblia. A Bíblia, ela não foi escrita ontem para trazer notícias de hoje. Ela foi escrita há mais de 2000 anos. Aleluia. Quem sabe aqui o apóstolo Paulo escreveu no ano, penso que aproximadamente 60 depois de Cristo, aproximadamente. E a Bíblia, por meio da inspiração do Espírito de Deus, consegue, muito embora escrita há mais de 2000 anos, trazer uma notícia nesse jornal, entre aspas, notícias atuais. Aleluia. Glória a Jesus. Consegue dar notícias em tempo real daquilo que nós estamos vivendo. Né? Então, olha só. Está multiplicando falsos obreiros que se autodenominavam apóstolos, com o objetivo de explorar financeiramente os crentes. Então, o que nós temos visto dentro deste cristianismo corrompido, irmãos? Igrejas que os obreiros têm meta. Pasmem, diante disso, irmãos. Tratando a igreja de Deus, algo que é santo, como uma empresa, colocando meta. Olha, o obreiro tem que atingir tal meta. Usando a questão espiritual, a revelação do Espírito, para obter dinheiro. Eu já vi isso. Aqui tem 50 pessoas, e diziam, aqui o Espírito Santo me revela, que aqui tem 50 pessoas com R$100. Misericórdia, irmãos. Meu Deus. Misericórdia. Olha o que é isso, irmãos. E isto já estava revelado por meio agora do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, para enviar a Tito esta carta, que escute, não é somente uma carta para Tito, é uma carta para a igreja de hoje, como eu já falei, que vai apresentar para nós esses alertas, esses cuidados de nós, como crentes, em primeiro lugar, como salvos, como santos, de não participar disso, irmãos, de não ser participante destas coisas. Vejo que tem pessoas, às vezes, que vai lá em igrejas, que participam de culto, toma ceia, com pessoas desse tipo, irmãos. Com coisas que a Bíblia está expressamente falando a respeito disto. Meu Deus. Veja, usando, então, a igreja de Deus para benefício próprio, para serem ricos. Aí, quando Deus revela lá em Apocalipse para João, o que ele diz para aquela igreja? Você diz que é rica, que é abastada,
E aí, Jesus disse para elas, olha, você é pobre, você é cego e você está nu. Meu Deus. Veja, aí em contrapartida, os outros, né, a igreja que tinha pouca força, a Bíblia diz que tendo pouca força, guardaste as minhas palavras. Então vejamos o contraste, aquele que achava que era, não era nada, e aquele que achava que não era nada, diante de Deus era grande coisa. Oh, glória a Jesus. Veja, irmãos, a forma com que está as igrejas atuais, o cristianismo corrompido. Oh, glória a Jesus, mas nós estamos lutando, irmãos, nós estamos guerreando, nós estamos, como diz o gaúcho, né, peleando, na peleia, glória a Jesus, para manter, irmãos, um cristianismo sadio, puro, sem mácula. Temos pecados? Temos. Temos fraqueza? Temos. Temos problemas? Temos. Mas quando encontramos esses problemas, nós apresentamos diante de Deus e pedimos, Senhor, nos dá uma estratégia. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, aleluia, eu trabalho na parte administrativa da nossa igreja e no meio desta pandemia eu fiquei impressionado com uma coisa, que a nossa igreja fechada, irmãos, teve, aqui na nossa sede, por exemplo, não teve culto, o nosso decreto municipal não permitiu culto, não permitiu cultos. Então o nosso público era só por meio da internet, por meio do nosso canal no YouTube. E nós com despesas altas, com compromissos altos. Mas quando eu ouvi, irmãos, uma palavra da oferta que nós temos aqui na nossa igreja, em nenhum momento dentro desta pandemia houve uma coação, sabe, aquela pressão, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno, senão você vai perder, ou ao contrário, você vai ser próspero, aquela pressão, aquela coisa. Não, meus irmãos, somente aquela conscientização da palavra, aleluia, glória a Deus, somente a exposição da palavra, 5 ou 10 minutos, com o objetivo de entender que esta é a forma que Deus escolheu para o crente ser abençoado. Mas jamais, irmãos, aqui como está mostrando a lição, que esses apóstolos autodenominados, né, ou seja, eles mesmos se intitulam apóstolos e ainda querem explorar a igreja de Deus financeiramente. Oh, aleluia! Eu creio, irmãos, que Deus nos chamou para restaurar muitas coisas, não somente a parte doutrinária no tocante a questões que envolvem a santidade, a santificação em relação ao corpo, a vestes, ao modus vivendi, mas também, irmãos, nesta questão, na questão de administrativa, de lidar com as contribuições da igreja, essa parte que está tão corrompida no mundo, escândalos por parte de apóstolos, né, que estão aí envolvidos, que estão sendo procurados pelo Ministério Público, o Ministério Público tem que estar se explicando para a Receita Federal. Meu Deus, aleluia, mas Deus tem nos dado graça. Oh, aleluia. Por isso nós devemos, irmãos, glorificar a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glorifique a Deus aí onde você está. Coloque aí no chat, glória a Deus pelo Ministério da Restauração. Glória a Deus por esta grande porta que Deus nos abriu, irmãos, de nós sermos uma igreja santa. Veja, esta porta que Deus nos abriu de nós sermos uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta, um cristianismo corrompido. Deus tem nos dado esta oportunidade. Escute, e eu sou participante disso, eu estou inserido nesta igreja e você também está. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos inseridos, Deus nos chamou para fazer parte deste grande propósito e fazemos parte deste grande exército de uma igreja santa. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Por fim, meus irmãos, estamos já no término da nossa lição, vamos para o tópico 4, que tem por título Paulo como apóstolo. Paulo como apóstolo. Os irmãos vão acompanhar aí na sua tela esta leitura desta parte da nossa lição.
em que o apóstolo Paulo, irmãos, ele defende o seu apostolado apresentando 3 credenciais. 3 credenciais. Correto? Então, aqui nós vamos ver a definição do ministério apostólico. Ela tem aqui, elas são as mesmas, mas aqui é apresentado de forma diferente, né? O apóstolo Paulo apresentando estas credenciais na sua vida. Agora, olha só, meus irmãos, uma coisa que eu acho interessante aqui é que em Gálatas, nós temos aqui o versículo, Gálatas capítulo 1, no versículo 1, olha só que interessante, é a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Glória a Jesus! Então veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo como apóstolo, e aqui eu quero terminar esta lição apresentando isso e aplicando nas nossas vidas, para que o nosso ministério, aplicando nas nossas vidas, para que o nosso ministério, para que o chamado que Deus deu para nós, aleluia, tenha estas credenciais também. Nós lemos aqui. Veja que o nosso chamado, irmãos, não seja por parte de homem, não seja por amizade, por influência, por causa do teu pai, da tua mãe. Não. Mas seja por um chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Do Espírito de Deus falando com pessoas aqui. Que Deus te chamou. Você sabe que não foi o homem que te chamou. Nós vemos, irmãos, pessoas que às vezes Deus chama ela para a sua obra e ele vai lá e quer fazer um concurso, quer abrir uma empresa, quer ter uma carreira profissional de sucesso. Mas escute, se foi Deus que te chamou, se não foi nenhum homem, não foi o homem que te chamou, foi Deus que te chamou. Tudo isso que você possa pensar, projetar, estas coisas não irão dar certo. Você saiu fora do plano ideal de Deus. Foi Deus que te chamou, não foi por homens. Oh, Ramastei Kamandolaramahaia. Foi Deus que te chamou. Eu gosto muito de uma palavra que o apóstolo Paulo diz quando ele se apresenta para o rei Agripa. Ele diz: ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial. Que você não seja um negligente à visão celestial. Aquilo que Deus fez, que Deus te chamou, foi Deus que te chamou. Veja, isto é o principal, aleluia, glória a Deus. É nós termos na nossa vida, no nosso ministério, estas credenciais, e esta é a primeira, um chamado diretamente de Deus. Oh glória! Um chamado de Deus para executarmos uma missão, para sermos enviados, para termos uma mensagem. Oh, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. O segundo é a manifestação do Espírito Santo. Veja esta ação do Espírito Santo de Deus em nós, que faz nós sermos aquilo que nós somos, que haja esta graça, esta unção, este poder do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos ler, meus irmãos, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Aleluia, glória a Jesus. Olha só, meus irmãos, que credencial maravilhosa que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja de Corinto. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de
poder, aleluia, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, irmãos, que essa credencial, que isto possa estar no nosso ministério, glória a Deus, possa estar na nossa vida, possa fazer parte, esta demonstração de poder, não uma demonstração de vaidade, não uma demonstração de orgulho. Eu prego, eu canto. Uma vez, irmãos, nós recebemos um e-mail que foi mandado para diversos irmãos, se tornou público isso. Um irmão teve a capacidade, uma capacidade, olha, irmãos, olha o nível de soberba. Ele escreveu no e-mail assim, olha, se eu não tivesse aqui, nada disto que aconteceu aqui nesta cidade aconteceria. Misericórdia, irmãos. Ou como se a obra de Deus dependesse dele. Meu Deus. Aleluia. Não, irmãos, isso a gente não quer apresentar. Esse tipo de demonstração de soberba a gente não quer. Deus não quer. Agora o que Deus quer é demonstração de poder, demonstração do Espírito, de graça, de unção. Oh, glória a Jesus Cristo. Quando alguém pega o microfone, quando alguém vai orar por alguém, vai impor as mãos, aquela demonstração de poder, aquele envolvimento do Espírito Santo. Não precisa ficar forçando, vai cantar um hino, não precisa cantar 20 minutos um hino para que haja um movimento, não. Canta 1, 2 minutos e a glória de Deus enche a igreja. Oh, glória a Jesus. O que é isto? É demonstração de poder. Não é gritaria, é barulheira, as pessoas na emoção, não. Aleluia, mas é o poder da palavra, é esta demonstração do Espírito. E eu creio que se você está me ouvindo até agora, já são quase 10 horas da noite, eu sei que você também, pelo Espírito, deseja isto para o seu ministério. Glória a Jesus. Em terceira credencial que nós devemos ter no nosso ministério havia edificado igrejas onde o evangelho não havia sido anunciado numa vasta região que se estendia desde Jerusalém, passando pela Síria, Ásia Menor e Grécia, até o Ilírico, no noroeste da Macedônia. Então veja, irmãos, olha só. Então o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Deus. Ok? Depois, no seu ministério havia uma manifestação do Espírito Santo. Havia essa manifestação do Espírito Santo. E aí, irmãos, esses dois fatores culminaram para o quê? Para o avanço da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Esses dois fatores convergiram, né? Eles contribuíram, corroboraram para que houvesse essa edificação da igreja, que houvesse um crescimento da igreja. Aleluia. E esse, irmãos, é o propósito de Deus. Deus não vai nos dar alguma coisa para nós. Aleluia. Para eu dizer que tem alguma coisa, para eu dizer que sou um professor de escola bíblica, para eu dizer que sou um presbítero. Não. Para dizer eu sou presbítero Paulo Robson. Não. O objetivo de Deus está muito claro, meus irmãos. É para a edificação da igreja, é para o crescimento do reino. Oh, glória a Jesus. Eu quero finalizar, meus irmãos, esta lição de hoje, esta lição maravilhosa, extraordinária, apresentando o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo dentro deste ministério apostólico, de ser enviado, de ter uma mensagem, uma missão, um propósito de Deus na sua vida. Que você tenha, eu quero orar por você, que você tenha também estas credenciais no seu ministério. Oh, glória a Jesus Cristo. Que você tenha esse ministério que foi chamado diretamente por Deus. Que você tenha essa manifestação do Espírito de Deus na tua vida. E que estas coisas venham convergir,
venham ser um fator preponderante, aleluia, glória a Deus, para a edificação e crescimento do reino de Deus, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos ler aqui agora a conclusão e logo quero orar por você nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e você receba no seu espírito a revelação de Deus. Vamos ler a conclusão, os irmãos acompanhem a leitura na tela. Como apóstolo, Paulo não estava falando de si mesmo, mas como um enviado do Senhor. Sua mensagem era divina, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, conforme veremos nas demais lições, o assunto dessa epístola a Tito é tão atual. O assunto dessa epístola a Tito é tão atual. Deus, em sua onisciência, não estava falando simplesmente para um obreiro responsável pela igreja em uma ilha do mar Mediterrâneo, no caso de Creta. Mas também, escute, irmãos, a igreja que estaria na terra milhares de anos após, chegando aos nossos dias. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus! Glória a Deus! Chegaram aqui algumas perguntas, nós vamos estar visualizando aqui. Aqui são as cidades, né? As cidades que estão conosco. Muito bem. Então vejam, meus irmãos, a carta de Tito não está destinada apenas para a cidade de Creta e para aquele momento, não. Podemos dizer, como dizem aí, né, uns hereges, não, essa palavra aqui é para aqueles dias, né? Essa palavra não é aplicável para nós. Não, esta palavra é aplicável para nós, sim. E eu quero fazer esta oração aqui, no final desta lição. Aleluia, glória a Jesus. Fazer esta oração para que Deus venha abençoar a sua vida. Olha só, irmãos, a quantidade de irmãos que estão conosco, tiveram conosco nesta lição tão maravilhosa aqui nesta noite. No Rio Grande do Sul nós temos a cidade de Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canguçu, Canoas, Carlos Barbosa, Cerro Largo, diversas áreas de Porto Alegre, Giruá, Gravataí, Guaíba, Erval do Sul, Miraguaí, Marau, Osório, Porto Lucena, Quaraí, Rolante, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São José do Norte, São Paulo das Missões, São Vicente do Sul, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Três Cachoeiras, Viamão, Vicente Dutra e Uruguaiana. No estado de Santa Catarina temos ali os irmãos de Arroio do Silva, os irmãos de Palhoça e também de Vitor Meireles. Olha aqui, meus irmãos, na Bahia também tivemos irmãos conosco, que Deus abençoe os nossos irmãos na Bahia, lá de Vitória da Conquista. Os irmãos lá devem estar orando para que Deus levante uma igreja, uma Ministério da Restauração, que Deus abençoe os irmãos na Bahia. Também no Distrito Federal, está ali nossos irmãos em Brasília, Ceará, Parambu, nosso obreiro lá, o irmão Paulo Dutra, que Deus abençoe, amado irmão. Em São Paulo, na cidade Americana, no Espírito Santo, talvez ali em Jaguaré, ou em Linhares, que Deus abençoe, nossos irmãos ali. E também lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, os irmãos também nos assistindo, os irmãos de Manaus, oh glória a Jesus. Os irmãos estão aí, como dizem, em peso, aleluia, ouvindo a palavra de Deus. Eu creio, tenho convicção que Deus falou profundamente conosco. E os irmãos aí vão terminar esta segunda-feira abençoados por Deus. Os irmãos também aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe, evangelista Marcelo Ritter, o nosso encarregado ali da área do Rio de Janeiro. Amém? São estas as cidades. Glória a Jesus. Vamos estar então orando agora. Oh, bendito é o nome de Jesus. Eu quero orar para que você tenha no seu ministério estas credenciais. E que você nos ajude, irmãos. Nos ajude. No que, irmão Paulo? Nos ajude, irmãos, a manter uma igreja santa em meio a uma sociedade corrompida e um cristianismo, uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Ajude.
guerreie, ore conosco, participe amanhã do jejum, da campanha do Homem de Ferro, esteja nas consagrações nos sábados aí na tua congregação, juntamente com o teu pastor. Paulo, o que eu tenho que fazer para ajudar, para auxiliar na Igreja Santa? Na oração, no jejum, participando das campanhas, nas vigílias, estando presente na escola bíblica, aí você estará ajudando, colaborando com a sua vida como participante do corpo de Cristo, como um membro ativo, como um membro que está em pleno funcionamento. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta aula, Senhor, por esta lição tão preciosa, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, falou conosco. Senhor, o Senhor tem levantado este ministério, o Senhor tem levantado, Senhor, esta igreja, Pai, oh glória a Jesus, como uma igreja santa. Deus, o Senhor tem nos revelado, Senhor, coisas maravilhosas da tua parte, nos dado essa revelação da carta a Tito, aleluia, para aplicarmos na nossa vida. Eu quero orar agora, Senhor, por irmãos que têm, Senhor, um chamado de Deus, que Deus os enviou, que Deus os chamou, que Deus quer confirmar, Senhor, essas credenciais da sua vida. Que haja, Senhor, que haja na vida dos meus irmãos, Senhor. Deus, esta ação, este chamamento diretamente de Ti, Senhor. Deus, que haja essa manifestação do Espírito, que haja esta ação do Teu Espírito, Senhor, e que esse chamamento e que esta direção, Pai, que esta manifestação do Espírito, ela venha resultar, Senhor, na edificação do corpo, na edificação, Senhor, do reino, do crescimento do reino, do avanço da Tua igreja, Senhor. Deus, o apóstolo Paulo, com aquele potencial espiritual que o Senhor lhe deu, Senhor, não era para ele usufruir de si mesmo, não, Senhor. Nós temos visto hoje homens com chamada, homens que o Senhor, Deus vocacionou, deu poder, deu autoridade, Senhor, mas hoje estão aí, Senhor, procurando fama, procurando reconhecimento, Senhor. Deus poderoso, longe, afastados do crescimento do reino, do Teu propósito, Senhor, dentro do Teu plano ideal. Mas nos ajuda, Senhor. Eu te peço agora que cada irmão, cada pessoa que esteja nos ouvindo agora, Senhor, nesta programação, Senhor, receba, aleluia, este alerta, este aviso do Espírito Santo e que tome uma posição diante de Ti, Senhor, como um chamado e escolhido Teu para a edificação do corpo de Cristo, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.